posso alterar a minha santidade? É o que nós vamos tentar responder hoje, continuando no livro chamado 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Nosso plano é expor lentamente toda esta carta aqui, domingo após domingo, embora gosto de intercalar com outros assuntos também. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta parte da epístola, em que Pedro inicia colocando um por isso, mostrando o aspecto prático do que ele havia acabado de dizer em termos doutrinários, mais teológicos. E nos ajuda a colocar na prática o que está escrito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Então, Paulo vinha falando, conforme pregamos no versículo 10, 11, 12, dos profetas do Antigo Testamento, que eles profetizaram e nem entendiam bem o que estavam dizendo e ficavam querendo saber exatamente o que eles estavam profetizando e quando é que isso ia acontecer. Falamos até que os anjos também anelavam perscrutar essas coisas. Já comentamos isto. E no final, então, da pregação, eu comentei, sempre que você lê a Bíblia, procure ligar um aspecto prático com um teórico, um aspecto de vida aqui embaixo do sol, com um aspecto teológico acima do sol, que pertence a Deus e a seus bastidores e a suas revelações. Sempre fique procurando na Bíblia, quando lê passagens, principalmente no Novo Testamento, uma expressão dessa, tipo, por isso, então, sendo assim, porque é aí que vem o aspecto prático do que estava acabando de ser lido por você. Uma das perguntas que deve estar sempre na mente de um professor de escola dominical, de um pregador, de alguém que fala do Evangelho para um amigo, deve ser a pergunta: o que essa pessoa vai fazer com o que eu estou dizendo sobre o Evangelho? Então, eu acabei de dar uma aula na escola dominical, o que o meu aluno vai fazer com isso? Eu acabei de pregar no púlpito, uma pregação domingo pela manhã, uma pregação solene à noite. O que é que o ouvinte vai fazer com isto? Que ouvinte? Ora, o que estiver lá ouvindo. Um crente antigo, um crente novo, um crente desviado, um crente fiel, um não crente, não importa. Mas a palavra de Deus tem aplicação para todos os que ouvem. Isso deve estar na sua mente quando não está ouvindo uma aula, ouvindo uma pregação, mas está lendo a palavra de Deus. O que eu faço com isso? Porque eu tenho certeza que a Bíblia vai responder rapidamente, mas fique atento. Pode passar desapercebido. Então aqui Pedro faz exatamente isso. Por isso, agora parte prática, cingindo o vosso entendimento. Já começou um pouquinho difícil aqui, esse tal de cingir.
O que é cingir? Muito simples. Na época em que se vestia, as pessoas se vestiam com vestes longas, era difícil fazer um trabalho mais manual, um trabalho mais que exigia mais movimentos físicos, caminhar rapidamente, alguma coisa assim. Então, de alguma forma, eles amarravam aquela veste longa em torno de si para ter mais liberdade de movimento. A maioria das vezes faziam isso com um cinto, ou com alguma outra coisa que servisse para amarrar aquela veste tão longa, ou as vestes longas, e dar mais liberdade. Então, cingir é isso. Pena que é uma palavra que nós não usamos aqui no português, e temos que explicar toda vez, porque não está realmente no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, mas facilmente recuperado da memória. Então, é isto. Cingindo o vosso entendimento. Como é que eu vou amarrar os meus pensamentos? Você acabou de dizer que cingir era cingir vestes longas, é uma metáfora. Então, é fazer de uma maneira tal que a sua mente esteja atenta, concentrada, com mais liberdade para funcionar. A metáfora tirada diretamente da ideia de cingir fisicamente umas vestes longas. É isso. Nada mais do que isso. Então, cingir o entendimento é estar concentrado, atento. A Bíblia estimula fartamente o uso do entendimento, do conhecimento. E aqui Pedro bate nessa tecla, neste trecho. Certo que a vida cristã inclui sentimentos, inclui emoções. É impossível nós separarmos nossos pensamentos, nosso conhecimento, o nosso dia a dia, o nosso viver dos sentimentos. Nós somos feitos de emoções também, de sentimentos. Mas o tom bíblico sempre é subordinar emoções e sentimentos ao entendimento, ao conhecimento. Está acima, sem dúvida alguma. Então, quando se tratar de convicções doutrinárias suas, de coisas espirituais sobre as quais você vai meditar, vai querer aprender, priorize o racional, priorize o compreensivo, evitando dar o primeiro lugar ao clássico, mas eu sinto isto, que é um perigo. O crente se dirigir, não é um perigo ele ter sentimentos, o perigo é ele se dirigir por sentimentos, dando a esses sentimentos a prioridade sobre o conhecimento, sobre o entendimento adquirido das Escrituras, Não é um conhecimento adquirido fora das Escrituras que não interessa, aliás, ao contrário de não interessa, atrapalha muitas vezes o uso do sentimento, da emoção, quando vai se utilizar de conhecimentos adquiridos de outros tipos de pensadores que não os que escreveram as Escrituras, porque na realidade ali não estão pensamentos deles prioritariamente, são pensamentos do Espírito Santo que passaram por aqueles que escreveram as Escrituras. Nenhum deles escreveu sob tortura e nenhum deles escreveu contra a própria vontade, não. Então é correto dizer que ali estão os pensamentos de Pedro, de Paulo, de Isaías, quando registra Isaías o que ele falou. Sim, eu sei, mas é secundário. Em primeira instância, pensa assim, são os pensamentos de Deus, através das pessoas que escreveram e que profetizaram, que falaram em nome de Deus. Mas sempre procure adquirir, solidificar o conhecimento bíblico quando for colocar em contraste com as suas emoções, elas ficam embaixo. O uso do entendimento, aí Pedro entra aqui, é um recurso indispensável para ser sóbrio. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sóbrio significa sereno
e oposto, literalmente falando, oposto a embriagado, lúcido. Aqui significa uma mente clara para reagir corretamente às diversas situações da vida. Usem o entendimento, fiquem atentos com a mente limpa, para vocês estarem sempre prontos para agirem e reagirem com sobriedade, com lucidez. O que mais rapidamente trai alguém que está embriagado é exatamente essa falta de lucidez, a mente turva, a maneira até de falar fisicamente, de olhar, fica tudo assim modificado, e isso ajuda a entender como contraste o que a Bíblia fala aqui como sobriedade. Está totalmente em condições de usar a sua mente, o seu entendimento. Equilíbrio, aliás, a sobriedade é um fator primordial para a vida cristã. Por um lado, um se arrasa com a notícia, uma má notícia, às vezes nem tão ruim. Por outro lado, o outro fica exageradamente eufórico com uma boa notícia, de uma maneira que causa até uma certa estranheza. Aí um outro diz que uma bola de futebol é instrumento do diabo. Aí o outro contraste, o outro extremo diz que flertar com o pecado e as coisas do mundo não é assim tão perigoso, não. Afinal de contas, nós estamos cercados dessas coisas e chegam bem pertinho do que contamina de uma maneira imprudente e irresponsável. Então são contrastes, são extremos que mostram um certo desequilíbrio. Muitas vezes faz por zelo, o que critica lá o futebol como uma coisa pecaminosa, por exemplo. É zelo, mas faltando conhecimento. E o que acha que está bem pertinho do mundo e fazer o que quer, e com muita liberdade, ou até uma certa libertinagem, não quer dizer muita coisa, porque a carne é fraca e tal, também é falta de conhecimento. O conhecimento bíblico, ele leva ao equilíbrio, até ao receber uma notícia ruim, ou uma notícia boa, sem tirar as emoções do meio, claro. Um belo sorriso com uma boa notícia e uma lágrima com uma má notícia, não há nada mais natural do que isto entre nós, seres humanos. Não fica à parte o sentimento, mas escravo do entendimento. Nós temos a tendência de achar que essas maneiras de reagir, elas dependem mais da personalidade, né? Porque o fulano é assim, porque a personalidade dele é o jeito dele, ele é muito para baixo, ele é muito para cima, muito eufórico mesmo, ele gosta de viver a vida, por isso é que ele flerta tanto com o que é errado, e o outro é isso ou aquilo. Acredito que tenha algo a ver com maneira de ser, com personalidade. Mas observe como a Bíblia, não eu, relaciona sobriedade, equilíbrio, maneira correta, aguda de ver as coisas, ela relaciona isso com entendimento. É isso que Pedro está dizendo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, uma coisa leva à outra. Segunda observação, o segundo motivo que o entendimento, pelo qual o entendimento é importante para nós, nos ajuda a ter esperança na graça que Cristo nos trará. Está escrito: sede sóbrios e, duas coisas, sede sóbrios, 2, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Estive estudando esse verbo aqui, esperar. Está correto. O que está escrito aqui, a tradução é certa. Porém, na minha opinião, seria melhor: tenham esperança. Parece que seria até mais de acordo com o que o grego comenta lá.
que é comenta, quer dizer, traz de uma maneira mais na essência do que significa. Aguardar com confiança, aguardar com boa expectativa. É isso que realmente significa. Então, como eu falei, o verbo esperar não está errado, absolutamente. Esperar inteiramente na graça. Mas parece que tenho esperança, traduz melhor o espírito que tudo indica. Pedro quis colocar aqui. Tenham total confiança que quando Cristo se revelar, voltar, ele trará com ele a sua graça. Basicamente isto. Alguém poderia perguntar, pastor, aqui eu achei um pouco esquisito, porque eu vou esperar com grande expectativa a graça que Cristo vai me trazer quando ele voltar. Ué, ele já não me trouxe esta graça? Hoje eu não já sou salvo pela graça que foi derramada sobre mim? Assim eu aprendi, que pela graça sois salvos mediante a fé. Ora, se eu já sou salvo, se eu já ganhei esta fé, é porque eu já fui alvo desta graça. Correto? Então por que aguardar o futuro? Porque a graça que nós conhecemos hoje, nós a conhecemos de uma maneira muito incompleta. Você pouco tem noção da graça de Deus. Pastor, só porque o senhor estuda mais do que nós, fica dizendo isso para nós, que eu pouco tenho noção da graça de Deus? Eu tenho pouca noção da graça de Deus. Nós, Calvino, Jonathan Edwards, penso num grande pregador, teólogo, Spurgeon, tinham pouquíssima noção da graça de Deus, porque ela é muito maior do que nós podemos absorver e compreender, muito maior, muito acima. Você não tem noção ainda da pecaminosidade da sua carne, do quanto o seu pecado é ofensivo a Deus. Você não imagina. Você pode usar a sua inteligência o que queira, e se concentrar, e ler, e pensar, e dar uma noção, sim, que custou a vida do próprio Filho de Deus, mas dizer que nós sabemos aquilatar o tamanho desta ofensa que nós fazemos a Deus cada vez que pecamos, não tem nem noção. Se você não tem noção, nem eu, então nós não temos noção, claro, do tamanho desta graça que foi derramada sobre um pecador tão ofensivo a Deus como você é, como eu sou. Então a resposta, eu creio, que seja essa. Pedro dizendo, vocês mal conhecem a graça de Deus. Vocês pensam que viver com Deus é isto? Vida ao lado de Cristo é isto? Estão enganados. Ou Pedro diria, estamos todos enganados, porque não é. Esperem com confiança, com uma grande expectativa, o que vai acontecer quando Cristo voltar. Ele vai trazer uma graça tal que agora, não é que seja uma graça diferente da que ele trouxe hoje, mas nós estaremos em condições diferentes de compreendê-la, de usufruí-la. Este é o ponto. Então, aguarda. Esse tempo é que nós vamos ter plenas condições, então, de gozar da graça de Deus. Só que, e aí um ponto importante, que às vezes é difícil perceber, a convicção que isso vai acontecer, eu vou esperar. Tenho sofrido um bocado, a vida tem sido dura comigo, mas eu vou esperar com grande expectativa, grande confiança de que, primeiro, Cristo volta. E quando ele voltar, ele vai trazer uma graça com ele, ou esta graça, ou a graça que pertence a ele, que eu não tenho nem ainda ideia, e aí eu vou ver realmente a delícia de ser um crente. Mas como é que você acha isso? Como é que você me diz isso? Você chegou a essa conclusão como? E que você enfrenta a dificuldade desta vida, mas olhando para cima de uma maneira positiva e aguardando esta graça. É porque eu sinto que vai ser assim. Diga isso não.
Não justifique essa sua convicção com o seu sentimento. Sabe por quê? Porque o sentimento não é digno de confiança. Você sente uma coisa hoje, amanhã você sente outra. Já aconteceu com você acordar satisfeito? Chega meio-dia, você está triste. E não sabe nem porquê. Ainda fica à cata de um motivo. O que aconteceu comigo? Eu não bati o carro, não recebi uma notícia ruim de um familiar. O que foi isso? Eu acordei tão satisfeito e estou tão agora cabrunhado, chateado. Ou vidinha preto e branco. Ou o contrário. Acorda chateado, tristonho, e no final do dia está satisfeito, feliz, se sentindo tão bem, depois de se sentir tão mal. Então você vai basear convicções, doutrinas, vinda de Cristo, você vai basear essas coisas no seu sentimento. Está bom de parar de se basear nisto, nas coisas, ou para as coisas espirituais e as coisas do alto. Então, é o que Pedro está querendo dizer aqui. Essa firme convicção de que Cristo vai trazer esta graça com ele, não é porque você sente, não é porque eu acho. Bom, essa aqui é a minha opinião. Não. Mas você diz assim, eu sei. Eu tenho convicção baseada no conhecimento da palavra de Deus. Porque alguém poderia apertar. Ah, você sabe. Ah, você leu isso aonde? Onde é que você leu que Cristo vai voltar com a sua graça e você vai ter plena condição de entender e viver com Ele eternamente? Você leu isso aonde? Esse é o ponto. Eu sonhei. Eu sei, não estou sentindo, não estou achando, eu estou afirmando. Eu morro com essa afirmação. É um conhecimento firme em quê? Num sonho. Ou então num grande judeu, um pensador judeu que eu li aí, que nem aceita Cristo coisa nenhuma, mas é um gênio. Um grande filósofo, um gênio, eu li isso lá e eu sei. Tudo bem, eu concordo que você está deixando em segundo plano o seu sentimento, o seu eu acho, você está baseando no conhecimento. Até aqui tudo bem. Mas aí vamos mais fundo. Conhecimento adquirido em que fonte? Pronto, é o segredo. Aí chegou no miolo da questão. Em que fonte? Um conhecimento adquirido pela revelação da palavra de Deus. Essa revelação que Pedro vem falando, que os profetas tiveram, não entenderam bem, e foi dito a eles que aquilo que ele estava dizendo, nem tudo era para eles próprios, mas muita coisa era para nós hoje. É o que Pedro disse no texto passado. Então ele está firmemente ancorado num conhecimento profético, um conhecimento que foi revelado nas Escrituras. Esse é o conhecimento que serve, que conta para você dizer, eu confio e eu morro nesta convicção. Pode morrer mesmo, porque vale a pena. E muitos morreram por esta convicção. Agora, morrer por outro tipo de convicção, não vale a pena perder um dedo. Versículo 14 a 16. Pedro usa a sobriedade e a firme esperança, como já comentei, como base para uma nova exortação. Ele agora faz uma outra. Quando diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, aqui tem outro segredo para o que gosta de estudar a Bíblia. Quando você lê pelo contrário, ou mas, alguma expressão adversativa, porém, preste atenção. Alguém sugeriu um dia no livro que eu li, colocar um sinal, e eu faço isso hoje, desde essa época. Abra um parêntese, mais ou menos assim, um colchete, onde começa uma afirmação. Isso, ou não faço isso. Aí abre aqui. Quando bota porém, ou pelo contrário, aí
traça uma barra. Pelo contrário, assim, 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 assim. Quando termina o assunto e entra no outro, fecha o parênteses. Então ali você fica com duas afirmações, ou uma exortação, com a segunda explicando claramente o que quer dizer, mostrando um caminho oposto. E isso, em termos didáticos, é excepcionalmente esclarecedor e útil. E Pedro faz isso aqui. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, agora ele vai dizer exatamente o que ele quer, o que ele sugere. Mas antes de examinarmos a frase não vos amoldeis e tal, observe como é que ele se refere aos seus leitores, aos crentes aqui. Como é que ele chama os crentes aqui? Há várias maneiras de se descrever um crente. Uma delas está aqui. Qual é? Eu não vi. Filhos da obediência. Muito interessante esta maneira de expressar o que é um filho de Deus. É alguém que é filho da obediência, uma maneira forte de mostrar como a obediência deve caracterizar um filho de Deus. É isso aí. É uma maneira de mostrar que a obediência deve ser uma característica de um filho de Deus. Aliás, quer fazer um teste? Se você é mesmo um filho de Deus ou não? Ou mesmo você não tendo dúvida, tendo certeza que é, mas como é que está esse aspecto da sua característica de obediente? Veja primeiro se você está convicto de que precisa obedecer a Deus. Precisa obedecer em tudo. Pastorzinho radical, precisava ver se tudo. Ei, já tem um mau sinal na sua reação. Quer dizer que nem tudo não, irmãozinho? Não, porque examine melhor a sua situação de filho de Deus. Porque é característica de um filho de Deus ser obediente, querer ser, pelo menos, obediente a Ele em tudo. Querer ser. E a necessidade que ele tem de levar a efeito o seu querer. Talvez, em outras palavras, o quanto ele leva a sério colocar em prática o seu querer. A primeira coisa, se ele quer obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. É importantíssimo para mim obedecer a Deus. Ou não quer, e junto com isso a ideia de já sou salvo, que é como os chamados arminianos, né, criticam os chamados calvinistas, que como eu me considero, embora eu não gosto muito de um termo que se refere a um homem, mas a ideia que é salvo eternamente e nada pode abalar aquela salvação. Aí dizem os arminianos: ora, sendo assim, isso é um convite ao pecado. Se nada que eu faça vai abalar a minha salvação, então é o melhor dos mundos, porque eu estou salvo por um lado e livre para pecar à vontade pelo outro. Aí o chamado calvinista responde: quem pensa assim nunca entendeu coisa nenhuma do Evangelho. Porque alguém que não tem vontade de obedecer a Deus, e pecado é na base da obediência a Deus, esse não é filho dele. Ao contrário, a salvação garantida, em vez de ser um ânimo, uma mola ao pecado, impulsionando ao pecado, é o contrário. Como é que eu, um salvo, e por um sangue tão precioso que me garantiu a salvação eterna, como é que eu tenho a hipocrisia de querer pecar?
e de pecar. Então o crente de fato, ele corre do pecado. E quando ele peca, porque infelizmente a carne ainda o leva a isso, mas ele sofre, ele se chateia, ele se entristece, muitas vezes ele chora com ódio de si mesmo, porque pecou. Mas rapaz, a sua situação não está, a sua salvação não está garantida, porque tanta tristeza, meu amigo. Pois é, porque eu entendi o amor de Cristo por mim e o poder do sangue dele que me salvou. E eu tenho um horror à ideia de entristecê-lo. Só isso. Agora, se você não entendeu isso ainda e tudo, vamos continuar conversando, vou orar a Deus por você, peça a Deus esse entendimento. Não entendi isso porque sou inteligente, porque tenho um QI alto, não é porque sou culto, é porque Deus teve a misericórdia de me ensinar essas coisas. Então, a obediência irrestrita está na base, caracterizando um filho de Deus. Então, um filho de Deus precisa deixar para trás as antigas paixões do tempo da ignorância, se ele quer obedecer agora a Deus. Quando ele não conhecia Deus, vivia sem temor a Deus, sem crer na revelação de Deus. Então, Pedro chama isso de tempos da ignorância. Quer dizer que qualquer pessoa que não seja salva em Cristo hoje está vivendo no tempo da ignorância? Sim. Pode ser um PhD, pode ser um premiado com Nobel, inteligentíssimo, brilhante, não importa, cultíssimo, historiador, escritor, tudo. Mas você pode chamar uma pessoa dessa de estar vivendo, dizer que a pessoa dessa está vivendo na ignorância? Você sabe onde é que ele dá aula, esse camarada aí? Você sabe o livro que ele já escreveu? Você sabe o tamanho do conhecimento que ele tem do mundo, das correntes filosóficas e tudo mais? Você sabe. Não, nem me interessa. Ele tem Cristo? Não, ignorante. Tem Cristo? Não, ignorante. Na ignorância é você dizer isso. Tudo bem, então eu sou ignorante para mim e você é ignorante para... Eu sou ignorante para você e você é ignorante para mim. Acabou. Agora tem um detalhe. Eu estou dizendo isso com base na palavra de Deus. O meu julgamento, a minha avaliação. Então eu estou bem tranquilo de que eu estou bem baseado. Tudo bem que não vai me sentir superior ao que é ignorante, melhor do que é ignorante, com mais qualidade intrínseca, porque eu não sou mais ignorante, que agora eu tenho Cristo, mas o outro é. Não, esse sentimento interno aí já é outro assunto. Mas você poder dizer, quem não tem Cristo vive no tempo da ignorância, sim. Está aqui escrito, gente. Não sou eu que estou dizendo. Todo conhecimento do mundo não vale nada sem Cristo. E esta é uma afirmação boa para os que não têm Cristo pensarem. Puxa vida, tanto que eu estudo, o duro que eu dou, o quanto eu já queimei pestana lendo, gastei dinheiro comprando livros caríssimos e conversando e indo palestras sofisticadas e tudo, não vale nada? Não, nada. Não, mas pelo menos me conseguiu um bom emprego, passei em bons concursos, bom. Então não é nada. Amigo, é nada, porque a vida aqui é o nada. É por isso. Então, se você conseguiu um bom emprego, salários altíssimos, por causa do seu conhecimento, sua inteligência e tal, ótimo. Mas, em termos eternos, isso não vale nada. É por isso que o conhecimento sem Cristo não vale nada. Vamos lá. Aí Pedro diz, antigas paixões. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, ou seja, vocês tinham antigamente. Aqui ele não faz uma lista, mas seria bom nós termos uma lista para nos dar uma ideia. Seria, eu concordo. Depois vamos a Colossenses 3, 5, 9, já para Paulo agora, porque ele nos brinda com uma lista, numa passagem em que neste ponto parece um pouco com a de Pedro.
Colossenses 3, de 5 a 9, que diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é uma lista, lá vem: prostituição, aqui é imoralidade, viu, no original, é imoralidade, não é só a prostituição como uma maneira de uma mulher ser, ou de um homem ser, profissionalmente recebendo dinheiro pelo sexo, tal. Não é só isso não, inclui, óbvio, mas é muito mais genérico, aqui é imoralidade, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Interessante, acabamos de falar em filhos da obediência, né? Mas não vou nem comentar isso. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. É exatamente o que o Pedro está dizendo lá. Quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Lá vem outra lista. Paulo achou pouco. A primeira lista, agora faz a segunda: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, ou seja, mentira. E continua a passagem. Essas duas passagens têm em comum, essa de Colossenses 3 e a de Pedro que nós estamos examinando, o fato de que elas falam do antes e depois da conversão. Antes, fazíamos isso. Andávamos segundo tal e tal e tal caminho. Depois, agora, depois da conversão, andamos assim. Certamente vocês já viram propaganda de clínica de cirurgia plástica, ou de médico cirurgião plástico, com as fotos, né? Antes e depois. Uma pessoa com o nariz horroroso e a outra foto com o nariz belíssimo. Porque foi o que o médico fez, essa transformação. Oh, que coisa, como ele conseguiu coisa fantástica. Quanto maior a mudança, mais o médico, o método que ele usa, a competência dele, se torna recomendável, e isso atrai, obviamente, os clientes. É isso o que Deus quer conosco. Não que atraiamos clientes, mas atraiamos almas, mostrando ao mundo o nosso antes e o nosso depois. Não um nariz feio, mas uma vida feia. Não agora um nariz lindo, mas agora uma vida linda. É o antes e o depois. Houve uma profunda transformação em nosso íntimo. O próprio Colossenses, capítulo 2, versículo 13, onde nós estamos aqui abertos, mudando apenas uma página. Colossenses 2 e 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então nós éramos mortos, agora estamos vivos. Antes, mortos nos nossos pecados, agora vivos na nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, indo um pouquinho mais longe com a analogia que eu estou fazendo, o paciente precisa se comportar da maneira como o médico orienta, para que tudo funcione. Olha, a cirurgia está feita, agora o senhor ou senhora precisa se comportar assim, fazer assim, não pode pegar sol assim, tem que fazer assado, e isso e aquilo, usar pomada tal, e remédio tal, e ver aqui toda semana. Então, tem toda uma orientação. Então, na realidade, um bom resultado final daquela cirurgia mostra um trabalho conjunto, em que o médico fez a transformação, somado com o paciente que obedeceu às instruções e comportou da maneira como o médico disse. Porque, por melhor que seja o cirurgião, se o cliente fizer tudo ao contrário, aquela cirurgia vai ser um fracasso. Vai trazer problemas talvez piores do que o nariz torto.
mostremos, irmãos, em Cristo, não com rostos ou corpos mais bonitos, mas por nossas vidas, o tamanho da mudança que Deus operou em nós e somado com a nossa disposição de seguirmos as instruções dele para vivermos com as mudanças de uma maneira coerente. Eu transformei vocês. Isso é tudo? Deus nos diz: não. Não é tudo. Hajam agora da maneira como eu vou instruir, para que a transformação invisível que eu operei em vocês se torne visível pelo seu comportamento, de acordo com as minhas instruções. Então Deus nos deu plenas condições de abandonar aquela lista terrível de pecados que Paulo nos fez, aliás, 2. E ao abandonar, nós estamos glorificando o cirurgião que fez uma transformação tão profunda em nós. Então, Pedro diz: façam assim. Agora vamos para o pelo contrário. Voltando a 1 Pedro 1, versículo 15. Então, quem foi regenerado, versículo 3 do primeiro capítulo fala nisso. Quem recebeu uma herança incorruptível, versículo 4. Quem é guardado pelo poder de Deus, versículo 5. Quem recebeu uma salvação tão valiosa, versículo 9. Quem tornou-se filho da obediência, versículo 14. Quem tem todas essas condições juntas, não deve mais andar nas paixões típicas de perdidos, ou paixões típicas de quem anda na ignorância, sem conhecimento da palavra de Deus, conhecimento esse que o levou à salvação pela fé em Cristo. Deve dar uma guinada no seu comportamento. É aí que vem a ideia da guinada. Pelo contrário, não vos amoldeis mais às paixões que tinhais no tempo da ignorância. Pelo contrário, há um rumo diferente, totalmente oposto, muito melhor. Que rumo é esse, Pedro? Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Santo tem a ideia básica de puro e de separado, uma pureza absoluta e uma separação do mundo, daquilo que não presta, do que é contaminado, para Deus. Essas duas ideias em conjunto. Então, tornai-vos santos. Ótimo. Vou me tornar santo, incontaminado, separado do que não presta. Agora, bom mesmo, sabe o que era? Era eu ter um padrão. É importante para nós, seres humanos, termos modelos. Então, que modelo eu adoto? Meu pai. Um homem bom, correto, decente. Minha mãe, uma senhora de primeiríssima qualidade, uma grande mulher. É ela o meu padrão de santidade que eu vou ter. É meu pai. Não, é um professor que eu tive, que eu nunca esqueci, uma professora lá no meu jardim de infância, que eu nunca esqueci, ou na minha adolescência, a retidão daquela pessoa. Essa vai ser o meu padrão. Não, é um filantropo que eu li na história da igreja cristã, um homem muito rico, mas que ele era muito generoso e dava muito para os pobres. Esse vai ser o meu padrão. Não, ou então um fulano, um tio que eu tenho, que nunca nem casou, nunca tocou em mulher, nem nada, deixa, ali é meu padrão. Ou um grande Marte da igreja cristã. Bom, vocês ficam aí então com os tios de vocês, com os avós, com os pais, as mães, os professores. Eu fico com o próprio apóstolo Pedro, que escreveu isso. E conforme a tradição cristã, morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque disse que não ousava ser crucificado da maneira como o Senhor dele foi. Então ele queria ser crucificado ao contrário, e parece que foi feito o desejo dele. Então, quer um exemplo melhor do que santidade?
Eu vou tomar o apóstolo Pedro, pois eu fico com Paulo. Já estudei a biografia dos dois, e eu sou mais Paulo do que Pedro. Pedro era muito explosivo, ele era assim, muito imediatista, não. Pois bem, aí Pedro diz assim, o próprio, está tudo errado. Segundo é santo aquele que vos chamou. E lá na frente, citando Levíticos 11, 44 e 45, ele diz, citando o Velho Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Quem disse isto? O próprio Deus. Quer um padrão de santidade? Olhe para Deus. Mas Deus é um termo, por mais que seja expressivo da personalidade do Criador e tudo, mas eu não consigo nem conceber direito, pois você tem uma vantagem até com relação ao do Velho Testamento, porque você conhece o próprio Filho de Deus, ele próprio Deus, que tornou-se homem e veio morar aqui, morreu, foi crucificado, ressuscitou e voltou para o céu. Você quer um exemplo de santidade? Deus. Mas eu queria também um homem, porque Deus é vago, na minha concepção, para imitar. Deus não vai para a escola, Deus não vai para o trabalho, Deus não bate o carro. Então como é que eu vou imitar no dia a dia? Deus não é casado, para ter problema de pensar na mulher do outro. É muito vago, eu quero um homem. Cristo, Deus e homem, esse é o padrão, um padrão divino de santidade, e um padrão humano de santidade, no que ele não tinha pecado algum. Então, este é o padrão. Quero observar, com observação importante, a ordem bíblica é para nos tornarmos santos. Isso é crucial. Eu tenho visto pastores sem entender bem isto aqui, e quase deixando em segundo plano a ideia da luta do crente em ser santo. O esforço do crente. Então, tem hoje pregadores, escritores, em que tem uma certa resistência ao simples mencionar do termo, da ideia de esforço. Opa! Se eu falar em esforço, eu estou desonrando a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a fonte de toda a capacidade vem de Deus. Se eu falo em me esforçar, eu estrago tudo. Oh, bom, então fecha a Bíblia. Pode fechar. Porque é só o que tem. É a Bíblia mandando se esforçar. Está aqui escrito, gente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também. E vá lá para o original que você vai ver o verbinho lá, exatamente isso. Tornar-se, adquirindo uma certa condição, se tornar, virar alguma coisa. Então Pedro está olhando para os olhos dos leitores dele, para os nossos olhos, dizendo: ei, você é filho de Deus em Cristo? Sou. Pois trate de se tornar santo, ouviu? E o padrão não é seu paizinho, sua mãezinha, não. É o próprio Jesus Cristo. É Deus. Deus Pai, Deus Espírito Santo. Mas o padrão humano, óbvio, é Jesus Cristo. E divino. Então, se torne santo. Eu, Pedro, me tornar santo com esta mente? Pedro, você não conhece a minha mente. Paciência. Tudo bem, você é um apóstolo, era meio esquisitão e discutia com Jesus Cristo, depois se arrependia. Você era um homem muito, muito explosivo, mas você conheceu Jesus Cristo. E você adquiriu um nível de fidelidade a Cristo muito elevado. E aí, então, você diz: se torne santo. Talvez você tenha se tornado santo, mas, Pedro, você não conhece a minha mente. Você não tem noção do meu coração. Eu tenho. Então você mandar eu me tornar santo? É isso mesmo. Pedro está mandando
por ordem do Espírito Santo, que você se torne santo. Tome providências humanas, claro, dentro das suas condições, mas tome providências. Você tem inteligência, você tem raciocínio, pois use, você tem força de vontade, você tem um nível de disciplina, temos níveis variados dessas coisas, mas você tem o seu, pois use no limite o seu nível de disciplina, de força de vontade, de volição, de inteligência, de tudo, para se tornar santo. Ah, quer dizer que quem determina a minha santidade sou eu. Não disse isso, Pedro diria. Ele mesmo escreveu no capítulo 1, eu já preguei isso, já passei, versículo 2. No mesmo capítulo deste livro, como é que pode? Pedro, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação própria. É isso aí? Em santificação do Espírito. O mesmo Pedro, 8, 9, 10 linhas antes. Então ele diz que nós somos santos porque o Espírito Santo nos santifica. E agora ele manda que eu me torne santo. É isto. Afinal de contas, pastor, quem é que me santifica? É o Espírito Santo? Os dois. Pastor, isso é muito ousado o senhor está dizendo. Detalhe, esses dois não significa 50% o Espírito Santo e 50% você. Nós com nossas mentes matemáticas acostumadas neste século a tudo raciocinar, e tudo é pesquisa, tudo é percentual. Então o pastor Mauro disse que eu sou tão responsável quanto o Espírito Santo. Eu não falei em proporcionalidade, eu não falei em peso. E não sou eu quem vai dar o peso. 99% o Espírito Santo, 1% você, 99,9% o Espírito Santo, 0,01% você. Não me compete. Me compete dizer o seguinte: o Espírito Santo é quem lhe capacita a ser santo, sim. Você é santificado pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, sim. E ao mesmo tempo, você precisa cuidar para se santificar. Ou falando de outra maneira, para ser santo e viver como santo. É por este aspecto da sua responsabilidade no esforço que há tantas ordens bíblicas do tipo: fuja, evite, suporte, perdoe, leve as cargas. É por isso. Deus espera de nós um procedimento extremamente ativo, no sentido de nós querermos crescer e fazermos por onde crescer nesta santificação. Inclusive, a Bíblia se refere ao nosso dia a dia como uma guerra espiritual. Todos conhecemos a armadura de Deus, as passagens que falam que nós precisamos nos equipar e tudo como soldados, como militantes que labutam, trabalham, guerreiam numa batalha. Ora, o que é que se espera de um soldado? É que lute, tome as suas armas e vá à frente. Pronto. Agora, se o exército por trás está suprindo a quantidade de pessoas que é necessário, se o governo está mandando que o ministro da guerra tome providência tal, e a parte política da guerra e tudo mais, eu sei que é importante, não só é importante, como define. Muitas vezes o soldado está no meio da batalha, já com o revólver na mão, ou a metralhadora, e o outro diz: para, a guerra acabou. O presidente assinou um termo de paz lá. Então não precisa mais matar aquele cidadão, não? Precisa não, acabou. Mas enquanto você estava ali como cidadão daquele país, você tinha que matar aquele cidadão, sim. Então competia você fazer o que era para um soldado fazer na guerra.
Nós precisamos entender estes aspectos da vida cristã. É muito cômodo dizer, Deus é soberano, Ele cuida de mim e eu vou vivendo minha vida naturalmente. Ele vai cuidar para que não apareça um rapaz que vai me levar ao pecado, uma moça que vai me levar ao pecado, para não aparecer uma situação no meu emprego que vai me levar a um desfalque, a um pecado. Ele vai cuidar de mim para que eu me torne santificado. Ele vai evitar que caia um livro ou uma revista nas minhas mãos, que vai me fazer pecar bastante, ou eu ver certos filmes que vai me fazer pecar bastante. Então, Ele vai cuidar de mim. Olha esse romantismo. É fato, é verdade, mas por favor, selecione seus filmes. Por favor, selecione as revistas. Você seleciona, você decide. Selecione suas amizades, selecione suas companhias. Tudo isso está envolvido na luta contra o pecado e no aumento da sua santificação, sem dúvida. Quero encerrar. O crente que não se comporta como santo, ele desonra a Deus e praticamente nega que é filho dele. Já passou pela experiência de ver um cachorro andando? Aí você joga uma comidinha para ele, ou mexe com ele de alguma forma, aí em vez de dizer au, ele mia. Miau. Peraí, tem uma coisa errada com esse cachorro, e é muito. Cachorro não mia, mas está em um. Não está. Ele está fantasiado de cachorro, ele fez uma cirurgia plástica das boas, tem alguma coisa, problema nas cordas vocais, que o latido parece um miado, eu não sei o que é, mas esse bichinho aí não é um cachorro, se realmente ele está miando. Gente, filho de Deus é santo. Filho de Deus se esforça para ser santo. Filho de Deus reconhece que o poder para ser santo não vem dele, e que até a vontade dele querer ser santo não vem dele, mas isso não anula a sua luta para ser santo. Que tipo de crente você é? Eu já vi propaganda de antes e depois, de cirurgias plásticas, essas coisas, e olho assim e digo, está igualzinho. Esse médico não iria nunca para a minha orelha, meu nariz, seja lá o que for. Esse eu não iria nunca. É uma antipropaganda. Uma pessoa vendo o seu antes e depois. Como é que vai concluir? Antes, conheci bem esse rapaz antes, essa moça antes, esse senhor antes, conheci bem. Depois, conheço bem hoje ainda. Está igualzinho. Tem uma coisa errada. E no mínimo, está depreciando muito o poder de transformação que o Espírito Santo lhe submeteu. Espero que não seja, está igualzinho. A conclusão para você. Uma boa ajuda na sua luta pela santidade é checar o seu estado espiritual, comparar com o passado, comparar com o antes e ver se há de fato mudanças percebidas pelos que lhe conhecem bem. Quanto a você, amigo, uma amiga que ouve ou vai ouvir, que você saia correndo para os pés do Senhor Jesus Cristo e se torne pela fé santo e comece então a lutar, batalhar por esta santidade, para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de expor a Tua palavra mais uma vez. Espero que esse Teu Espírito maravilhoso que nos santifica tenha esclarecido por meio das minhas palavras um trecho tão lindo, tão belo, tão profundo e tão prático. Que nós nunca deixemos de nos sentir, de nos convencer que somos, de nos imbuir, até no respirar, com base no nosso entendimento, no nosso conhecimento das Escrituras e na fé que temos, que nós somos soldados e devemos batalhar
pela nossa santidade, sempre recorrendo ao teu poder, tua misericórdia em nossas vidas. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém.